Convite à reflexão número 156. Entre Deus e o próximo. Olá, meus amigos e irmãos. Meu nome é Marici Boaro e sou trabalhadora do Grupo Espírita Assistencial e Filantrópico Joana de Ângeles, de Santo André. Quero convidar todos a elevar os pensamentos, nos conectando com a espiritualidade amiga, que nos inspira e acolhe. Vamos abrir nossos corações e nos preparar para este momento de reflexão e aprendizado. Hoje, refletiremos sobre o texto Entre Deus e o Próximo, do livro Alma e Coração, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O texto nos mostra que quando nos elevamos em oração, buscamos a sintonia com o alto, a inspiração da fé e o fortalecimento do coração. Ali, nas vibrações de prece, sentimos paz, serenidade, confiança em Deus e esperança renovada. Entretanto, precisamos pensar: o que fazemos com essas forças espirituais que recolhemos em nossos momentos de oração? Guardamos somente para o momento da prece? Ou somos capazes de levar esse estado de paz para o nosso cotidiano, para os nossos relacionamentos, para as situações da vida comum? Esse é o convite que o texto nos traz. Não separar a vida da oração da vida das atitudes. Muitas vezes ainda caímos no engano de achar que podemos ter duas posturas. Uma respeitosa e elevada, quando nos dirigimos a Deus. Outra, descuidada e impaciente, quando lidamos com nossos irmãos de caminhada. Mas o ensinamento é claro. Deus está em toda parte. E em toda parte precisamos agir como se estivéssemos diante dele. Aqui, meus amigos, cabe um paralelo importante. Há um tempo atrás, a frase "Deus está vendo" era usada como uma forma de ameaça, para impor medo e obediência. Sentíamos como se houvesse um Deus fiscalizador, pronto para punirmos a cada erro cometido. Esse pensamento, embora tenha contido alguns abusos, afinal, tudo acontece no tempo certo, né? As pessoas precisam estar preparadas, evoluídas para entender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Mas, ainda naquela época, muitas vezes se alimentava muito mais o medo, o temor, do que o próprio amor a Deus. Hoje, pela luz da doutrina espírita, entendemos muito essa frase de uma outra forma. Entendemos ela quando Deus está em toda parte, não pensamos mais na punição de Deus, mas sim numa consciência e numa responsabilidade. Esse mesmo Deus que nos vê não é um juiz severo, mas hoje enxergamos ele como um Pai amoroso e justo, que nos acompanha em todos os momentos, não para nos castigar, mas para nos educar, para nos dar as oportunidades de aprendizado e crescimento. É por isso que, ao invés de temer a presença de Deus, devemos nos alegrar com ela. Sua presença ela é permanente, mas não como um olhar de condenação, e sim com um olhar de amparo, que nos lembra da grande chance que temos de sermos melhores a cada instante. Mas e aí? Como fazemos isso na prática? O texto ele nos dá uma imagem bonita. Ele nos mostra a oração como um cheque, baseado no capital do serviço ao próximo. Ou seja, quando pedimos algo em prece, estamos emitindo um crédito espiritual, que só terá valor real se sustentado por nossas obras, por meio do bem que fazemos. Então, não adianta nós pedirmos e não agirmos, né? Então, se pedimos paciência, precisamos exercê-la com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, no trânsito.
Se pedimos compreensão, precisamos oferecer essa mesma compreensão aos outros, inclusive nas redes sociais, onde muitas vezes somos rápidos em julgar. Se pedimos forças, precisamos também amparar os que estão enfraquecidos. Sem essa vivência prática, a oração se torna palavra. Uma palavra solta no ar. Por isso, Emmanuel nos lembra tantas vezes de que fé sem obras é religiosidade estéril, reforçando a mensagem que Tiago deixou em seu evangelho. Fé sem obras é morta. Então, de nada adianta termos a palavra, mas não temos a ação. Afinal, oração, ela provém de duas palavras, né? Orar mais ação. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho nos nossos exemplos do dia a dia. No nosso dia a dia, em casa, no lar, depois da oração em família, do nosso evangelho no lar, nós podemos manter a serenidade mesmo diante das dificuldades domésticas. Então, fazemos o nosso evangelho diário e devemos manter o nosso ambiente tranquilo, sereno, mantendo a prece que nós fizemos dentro do nosso ambiente de convivência. Dentro de casa, nós temos várias situações que desequilibram o nosso dia a dia, mas a forma com que agimos, com que enfrentamos essas dificuldades, é que vai mostrar o quanto estamos praticando a oração, o quanto estamos tendo a presença de Deus em nosso lar. Já no trabalho, podemos aplicar a tolerância. Afinal, no trabalho temos muitos conflitos, né? De pensamento, pontos de vista. E ali é que a gente tem que entender de ter tolerância, demonstrar as nossas opiniões de forma clara, objetiva, sem agredir o nosso próximo. Entendendo que estamos num mundo de provas e expiações, num mundo de aprendizado, onde precisamos caminhar mais e mais e aprender. Aprendemos sim com o nosso próximo, aprendemos sim com todos que estão ao nosso redor. E no trânsito? No trânsito, acho que a melhor prática é a da paciência, né? O que tanto pedimos. E aí, quando estamos no trânsito e somos fechados, ou quando enfrentamos um congestionamento, aí a gente precisa muito de paciência. Eu acho que assim, eu pelo menos já percebi que eu fico mais paciente no trânsito quando eu coloco uma música mais calma, quando eu coloco uma palestra para que eu possa ouvi-la, né? Nós vamos sim presencialmente assistir as palestras, mas a gente também pode ouvir, né? Temos o nosso canal no YouTube, onde a gente pode ouvir as palestras novamente, e ali a gente vai serenando o nosso pensamento no trânsito, a nossa paciência vai ficando cada vez maior, né? Então a gente fica mais sereno. E nas redes sociais? Nas redes sociais, onde a gente está sempre acostumado a ver, a julgar, né? O que cada um posta. Muitas vezes a gente vê muitos conflitos. Então, talvez nas redes sociais a gente possa agir de outra forma. Então, quando a gente busca uma brandura na prece, a gente faz uma oração pedindo paz, serenidade. Vamos colocar então nas redes sociais mensagens de amor, mensagens que construam e não palavras que ferem, palavras que dividem ou que destroem. Desta forma, pouco a pouco, vamos aprendendo a viver como se estivéssemos sempre diante de Deus. E não porque Ele nos vigia, porque temos medo de punição, mas porque a sua presença nos recorda que cada ato é uma oportunidade de evolução.
Então, a cada momento nós temos essa oportunidade de sermos melhores a cada instante e evoluirmos, passando assim da fé infantil, baseada no temor, para a fé raciocinada, a fé baseada no entendimento, a fé que amadurece, ela deixa de ser controlada pelo medo, pelo castigo, e ela passa a ser guiada pela consciência, pela nossa consciência da responsabilidade e pelo desejo de amar, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior ensinamento que nós temos e esse é o maior caminho que devemos seguir. E assim, Jesus ele nos deixou um ensinamento. Ele disse: pelos frutos os conhecereis. Então, ou seja, por tudo aquilo que deixarmos como legado, aquilo que fazemos, seremos conhecidos. Então, não vamos apenas falar de fé, vamos demonstrá-las em nossas atitudes, no nosso testemunho silencioso do dia a dia. Não é agir e depois espalhar para o mundo o que estamos fazendo, mas sim de uma maneira natural, de uma maneira serena. E aí, vamos pensar mais um pouquinho, né? Do que vale a gente apresentar uma fisionomia doce a Deus e um coração amargo aos nossos companheiros do cotidiano? De que adianta pedir perdão em prece e não saber perdoar o próximo que erra conosco? Nós podemos errar e pedir perdão, mas não somos capazes de perdoar o nosso irmão que cometeu um erro? Então, precisamos agir, precisamos estar sempre prontos a fazer aquilo que estamos pedindo nas orações. Porque a oração sozinha, ela não é nada, ou ela não é quase nada, mas ela não é suficiente, isso é fato. A oração, ela precisa ser vivida, transformada em oração. Ela é um caminho de luz. E nessa vivência, vamos pouco a pouco construindo o homem novo. Deixando o nosso homem velho para trás, construindo esse homem novo de que nos fala o Evangelho. E aí, para que possamos compreender que a verdadeira prece não termina com o amém ou assim seja, que ela continue em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha que fazemos. Precisamos agir de maneira natural, de maneira que a oração, que estejamos ligados a Deus através da oração, e que essa oração não seja apenas em palavras, que ela seja nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí, meus amigos, vamos ter certeza de que não temeremos a Deus. Não vamos temer a Deus porque Deus nos vê. Vamos sim nos alegrarmos da sua presença, porque Ele está conosco em todos os momentos, nos convidando a sermos melhores a cada instante. A cada instante temos a oportunidade de melhoria e sermos cada vez melhores, cada vez mais próximo do nosso próximo. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Muito obrigada.